já passar para o capítulo de número 31. Capítulo de número 29, versículo de número 32, diz assim: E concedeu Léia e teve um filho, e chamou seu nome Rúben, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então o nome Rúben significa és um filho. Esse é o primeiro filho de Jacó, o mais velho, o Rúben. Versículo de número 33 diz assim: E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome de Simeão. O nome Simeão significa aquele que ouve, ou aquele que está ouvindo. Isso é muito maravilhoso. Versículo de número 34. E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, por 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. Levi significa aquele que está junto, ou está junto. Glória ao Senhor. Versículo de número 35 do capítulo 29 ainda, o último versículo do capítulo, aqui aparece o quarto filho de Jacó. E concedeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor, por isso se chamou seu nome Judá, e cessou de ter filho. Glória ao Senhor. Então Judá significa louvor. É um nome muito maravilhoso e até, aleluia, tem tudo a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Podemos dizer que Jesus é o leão da tribo do louvor. Glória ao nome do Senhor. Agora, já no capítulo de número 30, vamos lá para o versículo de número 17. Capítulo 30, versículo de número 17, diz assim: E ouviu Deus a Léia, e concedeu que teve um 5º filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tem dado minha serva meu marido, e chamou seu nome Isacar. Isacar significa galardão. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 19 e 20 diz assim: E Léia concedeu outra vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon, que significa morada. Glória ao nome do Senhor. Zebulon significa morada. Isacar significa galardão. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Versículo de número 21 diz assim: Depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. O nome Diná significa julgada. Glória ao nome do Senhor. Diná, aleluia, foi o último filho que Léia deu a Jacó. Seria o filho de número 7, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Agora, voltando um pouquinho lá no capítulo 30, versículo de número 6, diz assim: Capítulo de número 30, versículo de número 6. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. Dan significa juiz, ou aquele que julga. Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 8, do capítulo de número 30, diz assim: Então disse Raquel: Por Lucas e Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou seu nome Naphtali. Naphtali significa lutando, ou aquele que luta. Glória ao nome do Senhor. Capítulo ainda de número 30, versículo de número 11, diz assim:
Então disse Leia: veio uma curva e chamou o seu nome Gade. Glória ao nome do Senhor. A palavra Gade significa fortuna. Glória ao nome do Senhor. Coisa maravilhosa. Versículo de número 13, também no capítulo de número 30, diz assim: então disse Leia para a minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, chamou o seu nome Azer. Azer significa sou feliz. Glória ao nome do Senhor. Deus trazendo felicidade, aleluia, para a família. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Versículo agora de número 22, 23, 24, do capítulo de número 30. Diz assim, a partir do 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua mão, e ela concedeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentou um filho. Glória ao Senhor. O nome José significa aumentador, ou aquele que aumenta. Glória ao nome do Senhor. Coisa maravilhosa, bendito é o nome de Jesus. Agora vamos passar já para o capítulo de número 31. Temos assim uma retrospectiva aí no capítulo 29, capítulo de número 30, e agora vamos para o capítulo de número 31 para prosseguirmos adiante. Né? Capítulo de número 31, glória a Jesus. Capítulo número 31, nós vamos agora ler a respeito da ordem de Deus para com Jacó. Glória ao Senhor. Porque Jacó andava sempre na direção de Deus, debaixo da ordem de Deus. Quando Deus dizia para Jacó: fica aqui, ele ficava. Quando Deus dizia: Jacó, agora sai daí, vai para lá, ele saía do lugar e ia para onde Deus mandava ele ir. Glória ao Senhor. Era uma pessoa que andava na obediência de Deus. Isso é exemplo de pessoa que é crente, que serve a Deus, aleluia, que faz o querer de Deus, a vontade de Deus, andar debaixo da palavra de Deus, debaixo da direção de Deus, debaixo do comando de Deus. Glória ao nome do Senhor. Capítulo de número 31, versículo de número 3, diz assim: e disse o Senhor a Jacó: toma a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, quando Deus dá ordem para Jacó tornar a casa de seu pai, glória ao Senhor, aleluia, agora ele tem que expressar e anunciar isso, aleluia, para a sua família, ou seja, para a sua mulher e seus filhos, glória ao Senhor. E aí começa a aparecer, surgir alguns questionamentos, algumas indagações, algumas preocupações que são naturais de família, glória ao Senhor, porque em situações de famílias, glória ao Senhor, principalmente em questão de filhos, geralmente existe heranças, existe, aleluia, aquilo que os pais deixam, aleluia, para seus filhos, glória ao nome do Senhor. E Jacó, por sua vez, chamou, aleluia, glória ao nome do Senhor, a Raquel e a Léia no campo, aleluia, junto ao seu rebanho, e disse: veja que o rosto de seu pai para comigo não é como antes, porém Deus, o Deus de meu pai, esteve comigo, e vós mesmos sabeis com todo o meu poder ter servido vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não me permitiu que me fizesse mal. Aleluia! A intenção de Labão, o sogro de Jacó e tio de Jacó, glória ao Senhor, era tirar de Jacó aquilo que Jacó, aleluia, Deus estava lutando para ter, para conquistar, porque Jacó estava trabalhando para sustentar a sua casa, para ter sustento, para ter condições financeiras, para manter a sua esposa e os seus filhos, glória ao nome do Senhor. Mas para isso ele precisava de condição financeira. E para ter condição financeira, ele precisava ter o fruto do seu trabalho.
aleluia, e Labão, por sua vez, ficava sempre, aleluia, causando problemas, inventando os meios, aleluia, para tirar aquilo que Jacó estava lutando para possuir de forma honesta, digna, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas, aleluia, glória a Jesus, Deus fez uma grande obra na vida de Jacó, glória ao Senhor, porque aquilo que ele fazia na direção de Deus. Até o trabalho de Jacó não é um trabalho, aleluia, de vontade humana, aleluia, não era somente o desejo de conquistar, de possuir e crescer, não, aleluia, até no seu trabalho ele pedia para Deus, aleluia, a direção, ele orava a Deus, clamava a Deus, falava com Deus para que Deus pudesse abençoar o seu trabalho, dar crescimento e prosperar aquilo que ele fazia, aleluia, a prova disso está aqui. Glória ao nome do Senhor, capítulo de número 31, glória ao nome do Senhor, a partir do versículo número 7, diz assim: mas vosso pai me antelou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não me permitiu me fazer mal. Versículo número 8, quando ele dizia assim, pois salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos estavam salpicados. Quando ele dizia assim, os escravos serão o teu salário, então todos os rebanhos estavam escravos. Ou seja, aleluia, Jacó estava cuidando do rebanho, não tinha nenhum animal escravo no meio do rebanho. Mas quando Labão chegava para Jacó e dizia assim, já que não tem nenhum escravo aqui, o escravo é seu salário. Se nasceu um escravo, aí vai ser seu. Aleluia, nós só estamos vendo aqui, só está nascendo aqui, aleluia, alguns mancadinhos, né? Alguns branquinhos, alguns pretinhos, mas escravo não tem nenhum. Aleluia, glória ao Senhor. Mas quando Labão falava assim, aleluia, e Deus mudava o negócio, glória a Jesus, porque aí o rebanho começava a nascer tudo escravo, aleluia, e aí Jacó separava para ele, aleluia, aquele monte, aleluia, de animais novos, aleluia, fortes, robustos, com saúde, porque Jacó tacava muito bem no rebanho, aleluia, dava do bom do melhor, aleluia, e separava logo para ele, glória ao Senhor. Aí ele via que nasceu no escravo, aí já vinha mudando o salário, mas agora os escravos não vai descer não, agora vai ser só os salpicados. Aleluia, glória ao Senhor. Só os salpicados que vão ser seu, aleluia, glória ao Senhor. Aí parava de nascer escravo, só nascia salpicado, glória ao Senhor, porque estava na direção de Deus. Por isso é bom que o homem de Deus, a mulher de Deus, anda na direção de Deus, porque Deus toma conta de tudo. Deus guarda tudo, Deus protege tudo, Deus dá livramento, Deus sustenta, Deus orienta, Deus mostra, Deus revela, Deus ensina, Deus guarda, Deus ajuda, Deus toma conta de tudo de uma forma, aleluia, que ainda que o exército se levantasse para proteger, glória ao Senhor, não é bem cuidado como Deus guarda, glória ao Senhor. Porque quando Deus guarda, aleluia, milagres extraordinários acontecem, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Então vamos salpicar, vamos listrados, bendito é o nome do Senhor. E assim Deus foi tirando, aleluia, de Labão, aleluia, e transferindo para Jacó, de forma que Jacó ficou com um rebanho muito grandioso, aleluia, com muitos, aleluia, animais, e Labão ficou só com um pouquinho de rebanho, aleluia, e tudo aquele rebanho cansado, fraquinho, já velho, né? Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus. E Deus foi com Jacó de uma forma maravilhosa. Aleluia. O versículo número 13 diz assim: eu sou Deus, o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te e sai desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Então Deus que manifestou, aleluia, a Jacó lá no caminho, quando ele estava indo para casa com o seu tio Labão, aleluia, naquele lugar, naquele deserto onde ele deitou, usou uma terra por cabeceira sua, aleluia, aquele mesmo Deus que ele pegou aquela pedra, depois de ter visto a visão da escada, agora não Senhor, a escada que tocava na pedra, onde ele deitou a cabeça, e a outra ponta da escada que tocava nos céus, onde Deus que
ali, naquela visão, glória ao Senhor. E quando ele acorda com uma pedra, derrama azeite sobre ela, ele faz um bloco, aleluia, se Deus fosse com ele, e quando ele tornasse, aleluia, aquele lugar, ele daria a Deus o dízimo de tudo que ele obtivesse, glória ao nome do Senhor. E o mesmo Deus falou com ele lá na terra, aleluia, de seu tio Labão, glória ao Senhor, e disse para ele: volta, hora você voltar, aleluia, para a casa de seus pais, porque houve esse atrito, aleluia, no meio da família. Por quê? Porque agora Jacó tentou um rebanho muito forte de novo, e agora Labão está com um rebanho enfraquecido e pequeno, aleluia. Os filhos de Labão se levantam e começam a dizer: ó, nosso pai, esse rapaz, o primeiro apareceu aqui, ele tomou tudo que é nosso. E na realidade ele não tomou coisa nenhuma, quem tomou foi Deus. Aleluia. E quando Deus toma, Deus não devolve. Glória ao nome do Senhor. Se Deus tirar de uma pessoa, Deus não devolve. Deus tomou, acabou. Agora, quando a pega toma de alguém, Deus faz para ter que devolver. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas quando Deus toma, aleluia, ninguém vai devolver, bendito é o nome do Senhor, porque ninguém vai falar, não, que Deus voltar atrás. Glória ao nome do Senhor. Nem começaram a olhar para Jacó de forma estranha, com o olho todo, aleluia. Labão já não aceitando mais Jacó do jeito que ele aceitava antes. E aí, Jacó fala para as suas esposas e anunciam, aleluia, que era hora de sair, porque Deus mandou ele sair daquele lugar. Glória a Jesus. Coisa maravilhosa. Aí essas mulheres também foram se queixar para ele. Ele estava contando e se queixando do seu tio. Aleluia. E essas mulheres também foram se queixar do pai delas. Versículo de número 14. Diz assim: então responderam Raquel e Léia e disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Foi isso que elas perguntaram para Jacó. Você tomou tudo que nosso pai tinha. O dinheiro dele, o rebanho dele, tudo que ele tinha, você tomou para fazer nada. Jacó não foi nada. Aleluia. Foi Deus que tomou de Labão e deu para Jacó. Glória ao Senhor. E aí ela vem se queixando, não tinha mais herança para receber, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. E elas vêm reclamando. Versículo de número 15 diz assim: não nos considera ele como estranhas, pois em Deus ele comeu todo o nosso dinheiro. Ou seja, você chegou aqui, ele negociou com a gente, né, vendeu nós para você, ou seja, eu e minha irmã, pegou o dinheiro que ele recebeu de você na sua mão, comeu tudo e agora nós não temos nada. Glória ao Senhor. Versículo 16 diz assim: porque toda a riqueza que Deus tirou de nós, olha como as mulheres viram que era realmente a mão de Deus que estava operando em favor de Jacó. Versículo 16 diz assim, do capítulo 31, versículo número 16: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos, agora, pois, fazem tudo o que Deus tem dito. Glória ao Senhor. Por isso que é bom dar na direção de Deus. Ou seja, Deus tirou tudo da riqueza do nosso pai, aquilo que era a nossa herança, Deus tirou dele. E agora é sua. E ainda bem que você é nosso marido, glória ao Senhor. Ou seja, nós não estamos desamparados, bendito é o nome do Senhor. Porque Deus não desampara os seus, aleluia. A família não é que anda na presença de Deus, na vontade de Deus, é amparada por Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Versículo número 17 é assim: então se levantou Jacó com os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. Ele levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançava em Pagarã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, cortou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Aqui aconteceu um problema também que é bem estranho. Aleluia. Por quê? Já que Jacó teve os seus filhos, a sua esposa, colocou sobre os animais para fazer a viagem, começar a viajar de volta para a terra de Canaã. Aleluia. Não era para Raquel sair do seu lugar e ir para a casa de seu pai, roubar aquilo que seu pai tinha, porque ele já tinha tudo, não precisa mais nada.
Financeiramente eles estavam bem, tinha riqueza, tinha empregados, tinha animais em abundância, tinha tudo, não faltava de nada. Mas, irmão, por causa da cultura do pai, quem estava errado aí na história era quem? Não era a filha, na realidade era o pai, porque a cultura do pai era uma cultura estranha. É uma cultura mais ou menos assim, de gringueiro, mas precisava de um bichinho de barro. Entendeu? Está dizendo, não acredito em Deus, mas eu acredito no bichinho de barro, entendeu? O barraquinho vai remado. Várias coisas do mundo, tudo mentira. Conversa, só causa problema, só briga e contenta. Aleluia. E ela, por acreditar nessa história aí de bichinho de barro, foi lá na casa do pai dele e roubou os bichinhos de barro. Aleluia, que Labão tinha. Ela anunciou os ídolos, a idolatria. Aleluia, que Labão possuía. Porque Labão era um camarada que ele era uma pessoa de fé dividida. Ou seja, ele dividia Deus com ídolos, imagens, cultura, com ídolos de barro, com ídolos de pedra, com ídolos de ouro, com ídolos de prata, com ídolos de bronze. Né? Ele dividia a sua fé. A fé dele não era perfeita com Deus, era uma fé dividida. Por isso ele não prosperava com Deus, glória ao Senhor. Por isso é bom a pessoa se rega com Deus, ficar só com Deus, aleluia, porque Deus é que não tem, não enxerga ele, mas ele faz milagres. Adianta você ter um bichinho de barro em casa, aleluia, no meio das coisas lá, mas você não tem milagre nenhum que Deus na vida. Isso aí é até pequeno. Aleluia, tem um bicho lá que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem terra, mas não se mexe, não faz nada, o bicho é todo apropriado. Glória ao nome, Senhor. Nem que passar nesse negócio, é coisa ruim, trabalho da corrida. Versículo de número, aleluia, 19, diz essa questão, ou seja, que a filha chamada Raquel acabou roubando o próprio pai dos ídolos. E isso gerou um problema, porque no versículo de número 22 já começa a aparecer uma das causas do problema. Ó, capítulo número 31, versículo 22 é assim: e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Por que Jacó fugiu? Estava com ele, seu tio? Não. É porque o seu tio já tinha sido avisado que Jacó precisava ir embora, não era para ficar naquela terra, tinha que voltar para cá com os seus pais. Né? Glória ao nome do Senhor. Lá no capítulo de número 30, versículo de número 26, capítulo 30, versículo de número 26, diz assim: dá-me os meus filhos e minhas mulheres, pelas quais tenho servido, e enviei, pois tu sabes do meu serviço que tenho feito. Ou seja, já estava dizendo para ele: ó, preciso ir embora, não dá mais para ficar aqui, já trabalhei para você, já paguei aquilo que eu devia, agora é hora de ir embora. Glória ao Senhor. Isso você já tinha sido conversado, o assunto da saída. Jacó, vamos dizer assim, não saiu fugido com medo de seu tio, porque estava devendo alguma coisa. Aleluia, mas ele saiu, aleluia, escondido de seu tio, porque se ele, aleluia, se manifestasse ao seu tio ia querer impedir a saída dele. Porque se uma pessoa estava ganhando bem com recursos de outra pessoa em questão de trabalho, vai querer continuar a ficar com essa pessoa, porque essa pessoa está muito lucro. E era o caso de Jacó para Labão, mas não era a vontade de Deus, era a hora de Deus partir, levar Jacó para a casa dos seus pais, glória ao nome do Senhor. Lá no versículo de número 29, versículo de número 29, o que acontece aqui? Gênesis 31, 29, ó. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, a intenção de cidadão. Isso aqui é Labão, o sogro de Jacó. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vossos pais me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Ou seja, Deus apareceu a Labão no sonho e disse: ó Labão, tu cala a tua boca, aquele Deus servo, não fala dele nada,
Nem coisa boa, nem coisa ruim. Fica quieto. A ordem deles era essa. Era para fechar a boca. Mas o bicho era tão ruim, tão perverso, tão ousado, que perseguiu a Jacó, aleluia, numa viagem de aproximadamente 7 dias. Glória ao Senhor. Aleluia. Como diz lá no versículo número 23 do capítulo de número 31. Pois 7 dias viajando e alcançou a Jacó no meio do caminho. Jacó estava na montanha, acampado, aleluia, glória ao Senhor, sacrificando a Deus, levantando altares e adorando a Deus. Ele chega com essa conversa bem estranha, aleluia, porque Deus, aleluia, apareceu a ele e disse para ele: tu fica quieto, não fala bem nem mal do teu servo Jacó, aleluia. Mas, para a conclusão de toda a situação, olha o que acontece aqui, ó. Versículo de número. A partir do 29, vamos ver aqui esse pequeno trecho. Poder havia em minha lá, conversa dele, poder em minha briga e em minha mão para nos fazer mal, mas o Deus de nossos pais me falou hoje à noite, dizendo: para-te, que não faz nem bem e nem mal de Jacó. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de seu pai, porque buscastes os meus deuses. Glória ao Senhor. Ou seja, aquele problema, o bichinho de barro fez Labão correr a Jacó para uma briga, contenda, aleluia, glória ao Senhor. Mas Deus deu, aleluia, para Jacó o livramento, bendito é o nome do Senhor. Ou seja, se manifestando em sonhos Labão, dizendo para ele: tu fica quieto, rapaz, aleluia, porque esse é o teu servo. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra e que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus.